Neste evento, reunimos cerca de 30 especialistas abordando sobre saúde física, mental, emocional, social, espiritual e ambiental. A próxima palestra é com a infectologista doutora Ingrid Couto, que vai falar sobre os efeitos do meio ambiente na saúde humana. Ela é médica infectologista formada pela Santa Casa de São Paulo, residência em doenças infecciosas pela Fundação de Medicina Tropical e é mestranda em saúde global com foco em mudanças climáticas e saúde pela Universidade de Bergen, na Noruega. Olá a todos, é um prazer poder participar da Jornada Viva Mais, que está sendo organizada pelo Hospital Adventista de Manaus. Eu tenho o prazer de ter trabalhado nessa instituição e eu tenho um carinho muito grande por todos aí. No momento eu estou concluindo meu mestrado aqui na Universidade de Bergen, na Noruega, como foi mencionado, e o foco da minha pesquisa é em mudanças climáticas e saúde, mas especialmente analisando a sustentabilidade ambiental do sistema de saúde. Então é um prazer estar aqui. Eu vou compartilhar a minha tela para a gente dar andamento aqui na apresentação. Bom, antes da gente começar, eu queria só dar uma breve descrição da agenda. Então, eu vou fazer uma introdução sobre o tema e aí a gente vai discutir sobre os efeitos do meio ambiente na saúde humana. Falar um pouquinho sobre saúde, cidades e natureza, os benefícios das áreas verdes urbanas, discutir um pouquinho do exemplo dos países escandinavos, falar sobre qualidade do ar, poluentes ambientais com um enfoque em metais pesados, saneamento básico, doenças infecciosas, focando nas zoonoses, mudanças climáticas e um pouquinho sobre micro e nanoplástico, que é um tema que está sendo bem discutido no momento. Eu acho que é fundamental nessa discussão a gente discutir também, a gente pensar também e refletir qual que é o nosso papel como indivíduo, como um profissional em qualquer setor, né? No meu caso, no setor da saúde e até a nível governamental, o que que pode ser feito para que a gente tenha um ambiente mais saudável e que contribua para a saúde de todos nós. Eu gosto bastante dessa foto que foi publicada pelo The Guardian, é a foto de Nova Delhi. A primeira foto é de cima, é no período de 2019, e a de baixo é durante o lockdown, na pandemia de Covid. E a gente consegue ver a diferença na qualidade do ar. E, basicamente, a explicação mais óbvia para isso é a interferência do ser humano, né? A diminuição de poluentes, principalmente por conta do tráfego de veículos. Então, a palestra de hoje tem bastante a ver com essa imagem. Eu acho que essa imagem fala bastante sobre o que a gente vai discutir. Então, antes de mais nada, eu só queria que a gente tivesse uma visão geral, né? Existem vários fatores que afetam a saúde dos indivíduos, desde fatores relacionados à idade, sexo, genética, próprias questões relacionadas ao estilo de vida, à comunidade, economia local. Mas eu gosto bastante desse gráfico porque ele mostra que em torno de tudo isso está fatores como o ar, a água e a terra, a biodiversidade, as mudanças climáticas e o ecossistema global. Então mostra para a gente que é, a importância do meio ambiente ela permeia todos os outros determinantes de saúde. Segundo um estudo realizado pela OMS em 2016, ele concluiu que um quarto de todas as mortes globais são causadas por fatores ambientais. Dentre as principais causas estão principalmente doenças não comunicáveis, né, que a gente fala que são doenças do coração, doenças respiratórias crônicas, câncer. Tem algumas doenças infecciosas também, respiratórias, diarreia, malária e também doenças neonatais. Mas é um valor significativo se a gente pensar que 24% de todas as mortes se devem a fatores ambientais e muitas vezes preveníveis. Então, esse é um tema que tem sido cada vez mais estudado na área médica. Se a gente digita lá nessa plataforma de pesquisa médica, o PubMed, meio ambiente e saúde, a gente consegue ver que desde 1950 até hoje,
está tendo um crescimento exponencial de pesquisa nessa área. E existem dois conceitos que estão bem prevalentes atualmente, tentando juntar a saúde ambiental com o do ser humano, que é o conceito de saúde única, que ele busca estudar como é que a saúde dos animais, a saúde do meio ambiente afetam a saúde do ser humano, e mais recentemente o conceito de saúde planetária, que ele engloba não só a saúde pública, saúde global e a saúde única, que eu acabei de mencionar, mas também uma visão um pouco mais abrangente de como é que o ser humano também interfere na biodiversidade e nos ecossistemas, e em contrapartida, como é que essa interferência do ser humano acaba causando danos à saúde. Então, no Brasil, de acordo com o Banco Mundial, em 2021, 87% dos brasileiros viviam em áreas urbanas. É um número significativo e ele tende a aumentar, de acordo com as previsões baseado no crescimento que a gente tem ainda de população urbana. Esse aumento de população urbana, ele se deu com um planejamento urbano insuficiente, né? E cada vez mais a gente foi se distanciando da natureza. E muitas vezes, por conta de um planejamento urbano que não foi eficaz, o nosso contato com a natureza acaba sendo de maneira não ideal, com riscos e se expondo à poluição e tudo mais. Esse estudo do The Lancet, em 2021, ele mostra que apenas 27% dos centros urbanos globalmente se classificam como moderadamente verdes ou mais. E a gente vê aqui que o Brasil ele está amarelinho como uma exposição baixa, né, a áreas verdes. Mas quais são os benefícios, então, de se viver numa área urbana mais verde? Tem vários estudos já que endereçaram esse tópico, e hoje a gente sabe que você viver numa área urbana mais verde, as pessoas que vivem em áreas urbanas mais verdes estão menos expostas a doenças cardiovasculares, tem diminuição no nível de obesidade, diminuição da incidência de diabetes, dislipidemias, né, aumento do colesterol, triglicérides, menos hospitalizações por conta de asma e doenças respiratórias crônicas, menos distúrbios mentais, menos risco de parto pré-termo e, de modo geral, existe uma diminuição da mortalidade. E fatores positivos também, que quem mora nessas regiões referem maior sensação referida de bem-estar e saúde, e se observa também o maior desenvolvimento cognitivo nas crianças. Mas isso é um fator interessante porque nem todos têm condições de morar ou têm a sorte de morar numa área urbana verde, né? É, e eu acho interessante falar sobre esse estudo que foi publicado numa revista bem importante de medicina, a Nature, e ele incluiu 19 mil participantes de diversas regiões da Inglaterra, e ele mostrou que, na verdade, você não precisa necessariamente residir em uma área verde, mas se você tiver uma exposição direta a um ambiente com árvores, ao ar livre, só essa exposição já é o suficiente. E, e o fator interessante é que eles conseguiram medir o quanto de exposição que seria necessário. Então, a recomendação deles é que 2 horas no mínimo por semana está associado a benefícios de saúde e bem-estar. Eles não observaram benefícios adicionais após 300 minutos de exposição por semana. Então, o que fica claro aqui é que o acesso a áreas verdes ele deve ser priorizado como uma estratégia de saúde pública por todos os benefícios que ele traz. Indo um pouco nessa direção do acesso à saúde pública, eu queria comentar um pouquinho o exemplo dos países escandinavos. Como eu mencionei, eu estou morando aqui na Noruega, né? E eles têm um conceito chamado Friluftsliv,
que traduzindo para o português significa vida ao ar livre. É, isso pode, é, isso pode significar simplesmente você ir trabalhar a pé para o seu trabalho, ou pedalar para chegar no seu trabalho, ou até mesmo uma expedição na montanha de vários dias que você fica sem celular e aquela imersão profunda na natureza. É um espectro bem grande, mas a ideia por trás é de que você se exponha a ambientes verdes e saudáveis, assim, no meio ambiente. Isso está baseado nesse Allemansrecht, que para o português traduzido significa o direito de todo homem, que em vários países escandinavos é uma lei consensual, assim, de que o homem tem direito a vagar pelo campo, acampar temporariamente durante a noite, coletar alimentos silvestres como berries, cogumelos e peixes, com pequenas restrições. Claro, você tem que manter uma distância mínima das casas das pessoas. Mesmo que você esteja em área privada, né, você pode transitar tranquilamente, mas tem que respeitar algumas regrinhas aí. E o que eu acho interessante é que aqui na Noruega isso de fato virou uma lei que foi promulgada nesse ato de recreação ao ar livre, em 1957. Então, a gente percebe aqui, né? Eles têm uma cultura de esporte ao ar livre muito intensa. Você anda na cidade, parece que todo mundo está indo fazer exercício em algum lugar, e talvez eles estejam mesmo, mas é, é interessante observar que até a vestimenta, tudo, é muito mais assim voltado para atividades físicas. E eles têm um chavão aqui, que não existe tempo ruim, existe apenas a roupa errada. Então, tem gente que sai para pedalar na neve, sai para correr com -10 graus. Isso não é um impedimento para o norueguês para fazer atividade física. É claro que isso é muito mais fácil de falar do que fazer, né? Aqui na cidade que eu moro, em Bergen, chove 200 dias por ano. Então, não é sempre que dá vontade de sair para fazer caminhada ao ar livre, mas, enfim, eu acho interessante reforçar que isso foi uma estratégia de saúde pública e que não se deu por um acaso, né? As pessoas, de fato, abraçaram isso, mas teve um certo empurrãozinho que foi fundamental aí do Estado para propiciar esse estilo de vida. E claro também que é, aqui na Noruega é um país com baixa população, né? É um país seguro, então existem outros fatores também que contribuem para que esse tipo de atividade seja praticado de maneira generalizada aqui. Então, eu queria discutir agora um pouquinho sobre a qualidade do ar. É, a qualidade do ar, ela depende muito da magnitude das emissões, né? Ou seja, o quanto de poluente que está sendo liberado aí no meio ambiente, e também das condições meteorológicas locais. Então, se essas condições são favoráveis ou não para a dispersão desses poluentes. Então, essa semana a gente viu o que aconteceu aí em Nova York, que o céu ficou completamente laranja, e o que aconteceu foi um evento, né, que na verdade nem aconteceu em Nova York, mas foi no Canadá, no leste do Canadá, de queimadas que a fumaça dessas queimadas atingiram a cidade, mostrando que eventos externos também podem interferir nessa magnitude das emissões, né? E eu achei esse site aqui, que ele avalia a qualidade do ar em diversos locais no mundo, inclusive no Brasil. E no Brasil não tem muitos locais, mas tem Manaus. E tem a UEA, esse campus Este e Itacoatiara. E na hora que eu acessei, era mais ou menos meio-dia, o horário do Brasil, e deu para ver que a qualidade do ar estava boa até. Mas quando a gente olha ali embaixo, a região metropolitana de São Paulo, já dá para ver que o ar estava pouco saudável ou não tão saudável em torno dessa região metropolitana. E por que que a poluição do ar é importante? Então, no Brasil, ela é o nono fator de risco para óbitos. As principais fontes de poluentes são os veículos e as indústrias nas áreas urbanas, e na área rural está
bastante associada à queima de biomassa ou a eventos como esses, né, de queimadas naturais. Em 2015, essa estimativa que foi feita pelo Jornal Brasileiro de Pneumologia, em 2015 eles estimaram que 52 a 102 mil pessoas morreram por conta de fatores relacionados à poluição do ar. E os danos, eles são são dependentes da concentração desses poluentes no ar, né? E as principais causas de mortalidade estão principalmente relacionadas a complicações no sistema respiratório, doenças pulmonares crônicas, câncer de pulmão, é, doenças cardiovasculares também e doenças endócrino-metabólicas, como complicação de diabetes. Mas os poluentes no ar não são os únicos, existem outros poluentes ambientais e esse grupo da UFRJ está fazendo um trabalho muito interessante, o projeto dele chama PIPA, Projeto Infância e Poluentes Ambientais. Eles estão avaliando a saúde infantil desde a gestação até os 4 anos de idade, acompanhando um grupo de pacientes durante todo esse período. E aí eles estão tentando analisar qual que é o efeito de metais pesados, pesticidas e plastificantes no desenvolvimento desses bebês. O motivo deles estarem fazendo esse estudo lá é porque nessa área do Rio de Janeiro existe uma alta exposição a pesticidas e também proximidade com a indústria petrolífera. É uma área de bastante vulnerabilidade e os resultados são bem impressionantes, assim. 100% das mães que eles avaliaram têm altas concentrações de metais pesados no sangue e dos recém-nascidos também. E para os bebês que foram encontrados altos níveis de arsênio, eles também encontraram uma associação com falhas de neurodesenvolvimento. Também encontraram valores significativos de pesticidas e plastificantes no sangue da mãe e do bebê. E eles estão fazendo ainda mais estudos para avaliar quais implicações isso teria na vida dos bebês. E na Amazônia, como é que está a situação? Eu acho que vocês devem ter acompanhado esse estudo da Fiocruz, que foi feito aí de março de 2021 a setembro de 2022. Eles coletaram 1.000 e poucos peixes de 17 municípios da região amazônica. E eu fiz um print aqui só dos municípios da região do Amazonas, né? Então vocês veem aqui no canto esquerdo que em Manaus, por exemplo, 27% dos peixes coletados estavam com níveis elevados de mercúrio. O menor valor foi em Maraã, e os maiores foram em Santa Isabel do Rio Negro e São Gabriel da Cachoeira, que atingiram 50% dos peixes com níveis acima do preconizado para a exposição a mercúrio. Então, as causas são principalmente relacionadas que se imagina, né, no momento, são principalmente relacionadas à explosão da atividade garimpeira na região. E isso é bastante preocupante, porque pode causar danos à saúde humana, principalmente no sistema nervoso central, sistema cardiovascular, sistema renal, e também no ecossistema local, ameaçando inclusive espécies que estão aí sob risco de extinção. Outro fator importante da relação do meio ambiente com a saúde do ser humano é o saneamento básico. O saneamento básico ele é muito mais do que prover água potável, dar um destino adequado para o lixo e para o esgoto, né? Ele tem que ser visto como uma verdadeira barreira sanitária entre o indivíduo e o meio ambiente, promovendo o controle de vetores, limpeza urbana e funciona como uma medicina preventiva. Então, de acordo com o Sistema Nacional de Informação sobre Saneamento, em 2019, a média nacional de atendimento de água foi de 83% e de esgoto foi 54%. Mas na região norte esse valor é ainda menor. Então, apenas 57% das pessoas tiveram acesso à água potável e
12% apenas com esgoto tratável. Mas tem uma boa notícia que em 2021 eles assinaram esse marco legal, que tem o objetivo de fazer a universalização do serviço de saneamento básico até 2033. E isso é muito importante para a prevenção de doenças diarreicas, gastrointestinais, verminoses, leptospirose, entre outras, né? Diminuição da mortalidade infantil também. E é um investimento que é altamente custo-efetivo. Então, R$ 1 que é investido em saneamento básico economiza R$ 4 em medicina curativa. Então, no Brasil, em 2018, eles estimaram que 230 mil pessoas foram internadas por conta de doenças de veiculação hídrica. E esses impactos, eles são muito maiores, né? Porque isso afeta também a educação, a produtividade dos trabalhadores, o funcionamento do sistema de saúde e a vida cotidiana. Então, quando a gente analisa o custo-benefício de investir em saneamento básico, considerando esses fatores expandidos, ele é muito maior. Alguns artigos falam até em torno de 20, de R$ 1 investido, gera 20 e poucos reais em termos de economia. Bom, outro fator relevante também são as doenças infecciosas, né, as zoonoses, que são causadas, são doenças que são transmitidas dos animais para os seres humanos. Então, só para vocês terem uma visão, assim, geral, 60% das doenças infecciosas humanas, elas têm origem nos animais. E dessas que são emergentes, né, como o ebola, o próprio caso do Covid, né, 75% também tem origem animal. E a cada ano, estima-se que 5 novas doenças aparecem, e dessas 3 também são de origem animal. Então, essa interação do homem com o animal, ela é muito importante. E, e ela precisa ter, é, é, ela precisa se dar de uma maneira muito respeitosa do ser humano com o ambiente. Porque a gente vê que os fatores que facilitam o desenvolvimento dessas doenças estão relacionados a uma atitude humana não muito respeitável com o meio ambiente, né? Com desmatamento, com agricultura e pecuária intensiva, com comércio de animais selvagens de forma ilegal ou até pouco regularizado. E outro fator que também contribui é o aumento da resistência antimicrobiana. E, finalmente, as mudanças climáticas também, que estão tornando cada vez mais fácil, né, a disseminação de determinados vetores, e esse é o próximo tópico que a gente vai discutir. As mudanças climáticas, elas estão relacionadas principalmente ao aumento dos níveis de CO2 na atmosfera, né, que levam ao aumento das temperaturas. E essa temperatura está gerando eventos climáticos, esse aumento de temperatura está gerando eventos climáticos extremos, né, causando diversas degradação ambiental, condições climáticas severas, aumentando a poluição do ar, a alteração na ecologia dos vetores, aumento dos alérgenos, e tudo isso acaba impactando a saúde do ser humano de diversas formas. Uma outra maneira de olhar para isso seria focando nos efeitos diretos, né, das mudanças climáticas. Então, as tempestades, as secas, as enchentes, as ondas de calor, eles já em si já causam danos à saúde humana. Mas esses efeitos diretos, eles causam ainda efeitos indiretos, mudando a qualidade da água, aumentando a poluição, a maneira como o solo é utilizado, mudando a ecologia do sistema, e também isso acaba levando a mudanças sociais, mudanças nas dinâmicas sociais. Então, tudo isso acaba impactando a saúde do ser humano, levantando doenças mentais, desnutrição, alergia, doenças cardiovasculares, entre outras. Eu queria só comentar esse exemplo aqui do Himalaia. É bem distante da realidade de Manaus, mas eu acho que exemplifica bastante a ação das mudanças climáticas na saúde do ser humano e como é que isso tem impactado as pessoas.
Então, em Ladakh, que é uma região dos Himalaias, tem uma área que é utilizada para agricultura, e os agricultores, eles dependem da água de degelo da neve que cai, ou da água, da água que derrete dos glaciares. O que, que tem acontecido com o aumento da temperatura? Os glaciares eles estão derretendo e estão ficando cada vez mais afastados dessas comunidades, e os períodos de neve estão se reduzindo. Então, essas comunidades praticamente perderam o acesso à água que eles precisariam para utilizar no período da primavera, principalmente, que é o período mais seco nessa região. E aí, essa montanha de gelo que vocês estão vendo aí, ela se chama estupa de gelo. Foi uma ideia de um engenheiro indiano que eles coletassem a água no inverno de tal maneira que ela se acumulasse nesse formato, porque como ela se acumula dessa maneira, ela consegue ficar ainda congelada aí por um período mais prolongado. E aí, durante o período de primavera, que eles precisam irrigar as áreas que são próximas dessa comunidade, eles vão usando a água dessa montanha aí da estufa de gelo. Então a gente vê que essa mudança ecológica e mudança da sazonalidade afetou toda a dinâmica do uso do solo nessa região, prejudicando a saúde alimentar dessa comunidade que vivia aí, e também gerando migração, problemas mentais e tudo mais. Claro que isso é um exemplo bem extremo, né? Mas essa mudança de sazonalidade ela tem acontecido em outros locais também. O próprio período de queimadas que acontece nos Estados Unidos, por exemplo, no Canadá, ele tem se estendido bem mais do que o que era previamente. E os eventos climáticos extremos a gente também observa em Manaus, né, que os níveis do Rio Negro, cada vez ele tem batido níveis recordes, né? Então, finalmente, passando agora para micro e nanoplástico, essa figura ela é bem impactante, assim, porque ela mostra como que os animais selvagens já estão sendo impactados pelo uso de plástico, né? Nesse caso, não é nem o micro e nanoplástico, é o plástico mesmo que é jogado no meio ambiente. E é, a gente vê que hoje já se tem comprovação de que mais de 1.000 espécies se foram encontrados plástico, seja em diferentes partes do corpo deles, né? Então, isso tem causado uma, uma diminuição de biodiversidade e tem causado impactos muito importantes no meio ambiente, mas a gente ainda não sabe exatamente como é que isso afeta o ser humano, né? Então, hoje a gente já tem estudos mostrando que o microplástico, ele, primeiro de tudo, ele não é inerte, né? Ele pode trazer com ele compostos tóxicos, pode transportar patógenos com ele. Segundo, que ele rompe a barreira intestinal e ele rompe a barreira vascular, podendo ser absorvido em diferentes partes do tecido. Então, ele já foi encontrado em diversas regiões, como mostra essa figura aqui, inclusive na placenta humana. E o nanoplástico, que na verdade, deixa eu voltar um pouquinho. Todo esse plástico que a gente libera no meio ambiente, digamos, uma sacolinha que você deixa cair aí e ela sai rolando, vai parar no rio, pode atingir um boto lá, ela não vai servir só de chapéu do boto, mas mais para frente ela vai se degradando pouco a pouco e vai gerando partículas bem pequenas, bem pequenas, que essas são os chamados micro e nanoplásticos, né? E aí são essas partículas que a gente está exposto. Então, basicamente, essa sacola que você deixou cair, que foi lá para o boto, ela pode acabar voltando para o seu próprio corpo de maneiras variáveis, não só pela ingestão de peixes e tudo mais, mas pela aspiração no ar. É, hoje é encontrado microplástico no sal e em diversos alimentos também. Então, a gente sabe que o nanoplástico, que é essa partícula menorzinha, ela pode inclusive entrar dentro das células e causar inflamação. O que a gente não sabe ainda exatamente é qual é a dose máxima que a gente poderia se expor a isso, quais seriam exatamente os mecanismos
de lesão que isso poderia causar, se esses microplásticos possuem diferentes compostos, quais compostos seriam os que causariam danos, mas certamente é um fator que é bastante preocupante para a saúde humana. Então, eu queria trazer aqui um pouco a responsabilidade individual, né, sobre o problema. Então, essa, essas fotos são desse artista americano, Greg Siegel, e ele teve um projeto de 7 dias de lixo. Ele pediu para as pessoas ali da comunidade dele que elas guardassem todo o resíduo que elas produziam por uma semana. E aí ele tirou essas fotos para mostrar o quanto de lixo que a gente produz em apenas 7 dias. Então, ele estimou, nessa análise que ele fez, que um cidadão comum nos Estados Unidos gera em torno de 22 quilos de resíduo por semana. E no Brasil, esse número é bem menor, mas ainda assim é significativo, são 7 quilos de resíduo por semana. E o Brasil é o quarto país no ranking de maior produtor de lixo plástico. E de todo esse lixo que a gente produz, menos de 2% é reciclado. E aí, mudando um pouco para a responsabilidade do setor de saúde. A mesma ideia também, essa atriz, essa artista holandesa, Maria Kojic, essa foto foi publicada na capa da revista Anesthesiology, e essa foto é o resíduo produzido em uma cirurgia, que é a cirurgia dela de reconstrução de um câncer de mama. E dá para ver, né, nessa foto a quantidade de produtos que a gente usa, principalmente plásticos de uso único, luvas, seringas, e que são geradas em uma única cirurgia. E a pergunta que ela faz é: será que existe outra maneira de fazer isso? Claro que ela está muito feliz com o tratamento que ela teve, com a reconstrução, mas a que custo, né? Então, hoje a gente sabe que o setor de saúde, ele é um, é um setor econômico relevante na sociedade e ele contribui significativamente globalmente para a emissão de gases do efeito estufa. Então, 4,4% de todos os gases do efeito estufa são atribuídos ao setor da saúde. E só para a gente ter uma noção, isso é mais do que aviação e navegação combinados. Assim. Então, é um valor significativo. O sistema de saúde também produz material particulado, esses NOx e SOx, que são poluentes que a gente estava discutindo agora há pouco. Então, a Organização Mundial de Saúde, para tentar atacar esse problema, criou essa iniciativa de convidar os países a desenvolverem sistemas de saúde mais sustentáveis e de baixo carbono. Então, atualmente, já 61 países se comprometeram a entregar uma saúde mais sustentável, e dentre eles está o Brasil, que recentemente aderiu a esse pacto. A gente tem um exemplo de outros países que já estão bem avançados nesse processo. O país que está encabeçando esse movimento é o Reino Unido. Eles têm todo um planejamento para entregar um sistema de saúde que seja de baixo carbono e sustentável. Recentemente, a França também publicou um plano ecológico e Portugal recentemente publicou a pegada de carbono do sistema de saúde português, e eles também vão traçar um plano aí para tornar esse sistema mais amigo do meio ambiente. Então, a pergunta que fica, e a pergunta que eu vou ecoar é a da Maria, né? Existe outra maneira da gente fazer isso? E eu acho que existe, né? E isso depende, na verdade, de diversos setores na sociedade, mas eu trouxe esses principais que eu acho que foram discutidos um pouco aqui na palestra de hoje. O setor da cidade, né? O que a cidade pode fazer para tornar o ambiente mais saudável? Então, tornar as vias mais arborizadas, prover mais parques, prover segurança pública para que as pessoas tenham a chance de sair para caminhar ao ar livre, melhora do saneamento básico, do transporte público,
medição e controle dessas emissões de poluentes, controle de zoonoses, e entre outras coisas, né? Eu não, esse tema é muito extenso e, enfim, eu não tenho a ambição de discutir tudo que pode ser feito aqui. Em termos do hospital também, ter um programa permanente de redução do impacto ambiental é super importante. Trabalhar com a eficiência energética, reduzir o volume de resíduos que é produzido no hospital, né? Eu sei que o Hospital Adventista tem diversas iniciativas, é, tanto de plantar árvores, distribuir garrafinhas de água e tudo mais, o pessoal diminui o uso de copinhos plásticos, né? E tem muitas outras coisas, né? Construção sustentável, foco na prevenção e atenção primária, enfim, a lista é longa. E no nível individual, que fica aí de mensagem, né? Que a gente tem que tentar passar mais tempo na natureza. Agora a gente sabe, né? Mínimo de 2 horas está associado a um benefício de sensação de bem-estar, gerar menos lixo, claro, quanto menos coisas a gente usa, tem essa regrinha, né, de reduzir, reciclar e reutilizar, que eu acho que isso é muito importante. Então, ter esse enfoque, a gente também contribui para o problema individualmente. Controlar os bichos, né, dentro de casa, seja os pets, seja os focos de dengue ou outras doenças que podem ser causadas aí por agentes biológicos. Morar perto do trabalho, se você tiver a oportunidade, né, priorizar o transporte coletivo e pressionar as autoridades para que elas priorizem a qualidade ambiental no seu bairro, né? E eu gostaria aqui de reforçar a importância do hospital como um fator transformador, tanto na sociedade, na comunidade que ele vive, mas também agindo de maneira em cada indivíduo e também intermediando, né, com o município, o governo e tudo mais, para que essas medidas sejam de fato implementadas, porque isso faz parte da saúde, isso interfere na saúde das pessoas e em última análise, né, quem recebe esses pacientes é o hospital. Então, como conclusão, o ser humano ele depende do meio ambiente para sobreviver, né? A gente vê água, o ar puro, exposição a áreas verdes, todo o alimento que a gente consome depende do meio ambiente. O uso sustentável desses recursos naturais ele tem que ser uma responsabilidade de todos os indivíduos e de todos os setores da sociedade. Isso é fundamental. O sistema de saúde ele precisa liderar pelo exemplo, porque ele não pode ser parte desse ciclo negativo, né, de gerar o dano e curar o paciente, né, gerar esse dano à saúde que faz mal para a saúde gerar o dano ao meio ambiente que faz mal à saúde do paciente e depois, enfim. Ai, perdão, se puder cortar esse pedaço. O sistema de saúde ele precisa liderar, por exemplo, para ser um agente de transformação local, com o potencial de trazer benefícios globais, né? Ele não pode ser parte desse ciclo negativo. Tratar o paciente que chega, gerar resíduos no ambiente e contribuir para mais danos de saúde. E as políticas de saúde pública, elas precisam focar nos determinantes de saúde, que a gente discutiu lá no início, mas com um especial foco nos fatores ambientais, porque os fatores ambientais, eles trazem múltiplos co-benefícios, né? Não só para o meio ambiente, mas também para a saúde. Era isso que eu tinha para falar, tá aqui o meu e-mail, para quem quiser entrar em contato, e foi um prazer poder participar deste evento. Com um novo design e mais facilidades para os usuários, o Hospital Adventista de Manaus lançou seu novo site. Dentre as novidades nessa nova versão é o blog Viva Mais, com informações exclusivas sobre saúde, bem-estar e sugestões de receitas saborosas e saudáveis para o seu dia a dia.